Fim de ano chegando, muita gente querendo viajar, aproveitar aí esse momento e principalmente muita gente querendo férias. E nesse momento das férias surgem muitas dúvidas, recebo diariamente aqui no escritório, as pessoas, mas quem decide a data das férias? É empregado, é empregador? A quem compete decidir esse momento? Como que funciona o período concessivo? Quando que tem pagamento em dobro das férias? Dentre outros assuntos relacionados ao tema que são recorrentes as dúvidas nesse período. Meu nome é Dionei, eu sou advogado especialista em direito do trabalho e hoje vamos ter esse bate-papo sobre as férias. Para você que está chegando agora, se ainda não é inscrito no nosso canal, peço que se inscreva, ative os sininhos de notificação, assim você receber uma notificação a cada novo vídeo que publicarmos aqui, tá bom? Abaixo vai ter um botãozinho de inscrição. Peço que, se gostar do conteúdo, se inscreva, deixe seu like, isso nos ajuda na divulgação do vídeo. Pois bem, feita essa introdução, vamos à principal dúvida que geralmente se tem. Geralmente me perguntam, Dionei, quero tirar férias, mas quem decide o momento de tirar férias? Sou eu o empregado ou é o empregador? O patrão pode decidir o dia que eu vou tirar férias ou eu que decido a melhor data para mim? Pessoal, a resposta para essa dúvida ela é bem simples e ela é expressa na CLT. As férias são concedidas por ato do empregador, então é o patrão quem vai decidir, que faz a concessão dessas férias. E o artigo 37, aliás, o artigo 136 da CLT claramente estabelece que é o empregador quem vai decidir o momento das férias. Porque ele tem essa gerência da empresa. Ele sabe o melhor momento para a empresa para conceder as férias para o empregado. Isso não significa que não tenha regras nas datas de concessão de férias. Existem sim várias regrinhas que precisam ser observadas. Mas o momento de concessão das férias é ato do empregador. É o empregador quem vai escolher quando vai conceder as férias ao empregado. E já que estamos falando aqui de concessão de férias, precisamos entender uma diferença ali entre período aquisitivo e período concessivo. O que é cada um desses institutos? Pessoal, o período aquisitivo é aquele período que é o primeiro ano que você trabalha para que adquira o direito a férias. Então, supomos, você entrou em maio de 2020, você vai trabalhar até maio de 2021, é o período aquisitivo. Você chegou lá em maio de 2021, você tem direito a férias integrais. A partir de maio de 2021, por exemplo, você entra no período concessivo. A partir daí, começa a contar o prazo de 12 meses para o empregador conceder as férias. E qual a penalidade caso passe do período concessivo para a concessão das férias e ela não seja concedida? Nesse caso, findado o período aquisitivo, iniciado o período concessivo, se após o cumprimento do período aquisitivo ali, encerrar o período de 12 meses do período concessivo e não lhe for concedidas as férias, ela deverá ser paga em dobro. Nesse caso, ultrapassado o período concessivo sem que haja a efetiva concessão das férias, o pagamento é feito em dobro, tá bom? Isso está lá no artigo 137 da CLT. Ela traz expressamente essa previsão de pagamento em dobro das férias que não são concedidas no prazo legal. Então nós já vimos aí que a primeira regrinha para a concessão das férias é que precisa estar dentro do período concessivo, ou seja, finalizou o primeiro ano de período aquisitivo, tem mais um ano para conceder as férias, período concessivo. Mas além dessa, existe uma outra regrinha importante. As férias, elas não podem ter início no período de 2 dias que antecede a feriado ou descanso semanal remunerado. Por quê? Por vezes, algumas empresas utilizavam aqueles feriados prolongados, concedia as férias bem na véspera do feriado e o período que o empregado já estaria de folga vai estar de férias. Então, a CLT veda expressamente que as férias iniciem no período 2 dias
que antecede o feriado ou descanso semanal remunerado, tá bom? Outra regrinha que precisa ser observada pelo empregador quando vai conceder as férias ao empregado. Então, outra dúvida recorrente, muitas vezes o empregado, quando não tem faltas em excesso ali, a regra é que ele tem os 30 dias de férias. Aí me surge, chega por vezes e fala: Johnny, tenho 30 dias de férias, mas eu não quero ficar 30 dias tudo de uma vez parado, eu quero fracionar essas férias. Eu posso? Pode. As férias elas podem ser fracionadas em até 3 períodos. Esse sim depende de concordância do empregado. O empregado não é obrigado a fracionar as férias. Mas caso o empregado tenha interesse em fracionar, ele pode dividi-la em até 3 períodos. Só que aí tem outra regrinha. Pelo menos um desses 3 períodos tem que ter no mínimo 14 dias de duração. Então, você não pode, por exemplo, fazer 3 períodos de 10, porque a lei exige que pelo menos um dos períodos tenha uma duração mínima de 14 dias. E, observada essa regra do primeiro período de no mínimo 14 dias, tem outra aqui. Os demais períodos, já que vai fracionar, cada um não pode ter intervalo menor que 5 dias corridos. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, se você tem 30 dias de férias, fala: olha, vou tirar 15 dias agora, tiro 10 depois e 5 depois. Ótimo, dá para fazer. Você não pode fazer, vou tirar 15 agora, 14 depois e 1 depois, ou 13 depois, 2 depois, não pode. O mínimo que tem nesse fracionamento, no período remanescente, fora dos 14 dias, tem que dar 5 dias corridos, certo? Então, recapitulando, você pode dividir suas férias em até 3 períodos. Um deles necessariamente precisa ter no mínimo 14 dias. O restante, você pode ter mais 2 períodos ali que podem ser fracionados, desde que não tenha um período menor que 5 dias corridos, certo? Mais um ponto esclarecido. Vamos adiante então. Nós já vimos aqui que por vezes o empregado ele não tem interesse em gozar 30 dias de férias. Por vezes ele opta por fracionar 2 ou 3 períodos ali, mas o empregado também tem a opção de converter 1/3 das férias em pecúnia. E como funciona isso? Ele vai comunicar 15 dias antes do início das férias, obrigatoriamente 15 dias antes do início das férias, comunica ao empregador que quer fazer a conversão desse 1/3 de férias em pecúnia. Então, vamos supor, se ele tinha 30 dias, ele vai trabalhar 10 e vai gozar apenas 20 dias. E recebe em pecúnia, em dinheiro, aquele período que ele está trabalhando. Então, é uma opção. Por vezes a pessoa não vai fazer viagem longa, enfim, por algum motivo não quer todos os 30 dias de férias. Vai lá, comunica ao empregador com antecedência mínima de 15 dias do seu interesse na conversão desse 1/3 das férias em pecúnia. Isso tem previsão legal e é perfeitamente possível que seja feito, tá bom? Mas, relembrando aqui, tem que ter comunicação prévia ao empregador, até que para que haja uma previsão orçamentária, que a empresa possa ter caixa para poder pagar essa conversão, tá certo? Pessoal, outra dúvida recorrente é com relação à remuneração a ser recebida no período de férias. O artigo 142 da CLT claramente que estabelece que a remuneração é aquela que seria devida no ato da concessão. No entanto, alguns funcionários trabalham por produção, ele não tem um valor fixo ali de remuneração. Então, nesse caso, a CLT estabelece que faça uma média para que se saiba qual o valor que vai ser pago lá quando da concessão das férias. Isso está lá no artigo 142 ainda da CLT, nos seus parágrafos. É interessante para quem quer se aprofundar no assunto, a leitura. Aliás, do artigo 134 ao artigo 145 da CLT, a CLT trata basicamente das férias. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre as férias, eu recomendo a leitura do artigo 134 ao 145 da CLT, tá certo?
Outro ponto interessante também é que não existe essa, olha, você sai de férias depois te pago. Não. O pagamento das férias tem que acontecer no máximo até 2 dias antes do início dela. Ou seja, quando você sai de férias já tem que ter recebido. Por quê? De nada adianta dar férias ao empregado se não fazer o pagamento. Como que o empregado vai viajar, como vai descansar, se não está com a remuneração? Então, a CLT, já pensando nisso, o legislador estabeleceu que as férias devem ser pagas até 2 dias antes do início do gozo dela pelo empregado. Então, o empregado tem esse direito de exigir o pagamento e o empregador tem que observar esses prazos, evitando assim problemas trabalhistas lá na frente. Agora, falaremos um pouquinho sobre as férias coletivas. É comum em grandes empresas, por vezes, conceder férias coletivas. Pega um grupo de funcionários e fala, olha, estão todos de férias. É possível? É possível. Tem previsão lá no artigo 139, do 139 ao 141 da CLT. E nas férias coletivas ela também pode ser fracionada, só que nesse caso em 2 períodos anuais, tá bom? Desde que nenhum desses períodos seja inferior a 10 dias. Então pode ser um de 20, um de 10, 2 de 15, tá bom? Mas nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. No tocante às férias coletivas, no entanto, existem alguns requisitos trazidos pela legislação trabalhista. O empregador precisa comunicar ao Ministério do Trabalho sobre quais setores saíram de férias, enfim, detalhes. E também precisa fazer a comunicação aos sindicatos, ter a fixação em locais de avisos nos locais de trabalho para que os empregados possam ter conhecimento que terão essas férias coletivas, tá bom? Mas é perfeitamente possível, não há nenhuma vedação a férias coletivas. Na verdade, é bem comum isso acontecer, especialmente em grandes empresas. Geralmente se adotam as férias coletivas por questões logísticas, por organização da empresa mesmo, enfim. Vários são os motivos que levam à concessão de férias coletivas. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que tenham gostado, que tenha contribuído de alguma forma com vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, isso me ajuda na divulgação do conteúdo. Se ainda não for inscrito, reitero o pedido que se inscreva aqui no canal, também é de grande relevância para que a gente consiga disseminar esse conteúdo pelo algoritmo do YouTube, tá certo? Pessoal, um forte abraço a todos, boas festas aí nesse fim de ano e desejo sucesso a todos nesse 2023. Chegue aí com muita saúde e muita paz a todos. Forte abraço!